Nosso Senhor Jesus, nós, meu Pai, entramos em Tua santa presença e na oportunidade Agora tem. E agradecemos, meu Pai, o Senhor pela direção, pela proteção e pelo livramento. O Senhor, meu Deus, tem nos livrado de tantos males que nós nem tomamos conhecimento dos livramentos. Mas sabemos, porque o Senhor é um Deus fiel à Tua palavra. E o Senhor disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E também o Senhor disse que daria ordem aos Teus anjos a nosso respeito, para que Ele guardasse os nossos pés, para que não viéssemos tropeçar em algumas pedras. Isso, meu Pai, é o livramento que o Senhor tem para cada um de nós. Então eu te peço agora, meu Rei e Senhor, que o Senhor visite a todos aqueles que estão enfermos no corpo físico e na alma, e que o Senhor venha dar o livramento. Repreenda, meu Deus, as forças do inferno. Repreenda, meu Pai, as ciladas do diabo, que porventura está agindo na vida, na casa, na família desses que nos ouvem. Estenda, meu Rei, as tuas mãos e guarda, protegendo, livrando de todos os males. Pai querido, aqui estamos para tratar da tua palavra. Porque, meu Deus, acredito eu que muitos agora se reúnem até para fazer um balanço deste dia, do lucro que teve nesse dia e de estratégias para o dia de amanhã. Mas quando nós aqui nos reunimos, é para tratar da tua obra, Senhor. De como fazer, de como ter a direção do Senhor. E se o Senhor não nos der uma direção, como vamos fazer uma obra que não é física, mas é espiritual? Então, poderoso Deus, nos dirija, nos ilumina, nos abençoa, nos fortaleça, meu Deus, nos renova, nos aviva, para que nós possamos permanecer firmes até o fim, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigado por mais essa oportunidade. Amém. Digam graças a Deus. Porque Deus é contigo, amiga. Pode acreditar nisso. E Ele ama você sobremaneira. E por amar você, Ele te chamou e Ele te escolheu para essa obra, para você fazer parte desta obra. Amém? Vamos começar primeiro com a palavra que está no livro de Romanos, capítulo 5 do livro de Romanos. Ver se eu consigo abrir aqui. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 5 de Romanos. Romanos, capítulo 5. Deixa eu abrir aqui, que assim eu vejo você. Diz assim a palavra: os frutos
da justificação pela fé. Obrigado, minha linda. O fruto da justificação pela fé. Amor, depois você entra no YouTube aqui para mim. Diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos a entrada pela fé e esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Certa ocasião, Paulo ele diz que se a nossa esperança fosse só por coisas deste mundo, por bens, por conquista desse mundo, nós seríamos os mais infelizes dos homens. Você vê como é que é glorioso o que está guardado para nós. Como é glorioso o que Deus ele tem preparado para mim, para você, para nós que estamos na fé. A nossa esperança não é ter bens nesse mundo, porque bens deste mundo qualquer ímpio pode alcançar. A nossa esperança e a diferença que vai haver é o que ele tem para nós na eternidade, a vida eterna, a entrada no reino de Deus. E aí eu faço aqui uma pergunta para você que está nessa live. Você já imaginou como é o reino de Deus? O reino dos céus. Você já se viu na imaginação aqui, você chegando diante do trono do Deus Todo-Poderoso? A Apocalipse fala que lá as ruas são de ouro e de cristal. Imagina aquele portal que os anjos irão nos conduzir através deles. E imagine a grandeza do trono branco de Deus, porque Apocalipse fala que esse trono de Deus, que ele é branco. E nós lá estaremos com vestes, né? Branca resplandecente, com cinta de ouro, com coroa de ouro, recebeu uma coroa. Então, é muito glorioso o que Deus ele tem preparado para nós. Não é coisas aqui desse mundo. Porque se só for conquista desse mundo, Paulo diz que nós seríamos mais infelizes dos homens. Porque nós negamos a nossa alma aqui nessa vida, muitas coisas que a nossa alma deseja fazer nessa vida. E a gente nega isso a ela, esperando a promessa que ele nos fez da grandeza do que ele tem preparado para nós. Aí ele diz aqui, olha, relendo novamente, versículo 2. Você que chegou agora, nós estamos lendo Romanos, capítulo 5, versos 2. A partir da semana que vem, eu vou procurar colocar já no rodapé da live, quando eu mandar para vocês o convite,
onde eu vou falar, que assim você já está com a sua Bíblia aberta, mesmo você que entra depois do horário. Versículo 2, 5:2 de Romanos. Pelo qual também temos a entrada pela fé, e esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso é muito maravilhoso. Eu já tenho até sonhado algumas vezes chegando no céu. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Isso aqui é mais difícil. Você se gloriar numa luta que você está passando. Você se gloriar é você dar graças a Deus, é você louvar a Deus mesmo em meio de uma luta que você vem vivendo. Gloriar é isso. Aí ele diz, no meio da tribulação, sabendo que a tribulação, ela produz o quê? Ela produz paciência. Quando você está passando por uma luta, qual é o sentido dessa luta estar vindo sobre você? Deus permitir que essa luta chegue até você, para você ter paciência, aprender a ter paciência. Você aprender a ter paciência. Porque se é uma coisa que nos dias atuais nós não temos, os homens não têm a paciência. As pessoas estão que nem... Todo mundo está de pavio curto, não tem paciência, não tem... Aí ele diz aqui, ó. E a paciência, olha que bacana. A paciência produz experiência. Se você passou por uma tribulação, uma luta, e você aprendeu a paciência, praticou a paciência, você então tem uma experiência para contar. Por exemplo, eu posso contar uma experiência que aconteceu comigo do falecimento da minha esposa num acidente de carro. E depois o falecimento da minha filha. Uma doença que em uma semana ela partiu. E eu tenho essas duas experiências para contar para você. Por quê? Veio a tribulação. Essa tribulação gerou em mim paciência, porque eu não neguei a minha fé, eu continuei na mesma fé. E essa paciência, essa permanência, gerou-me uma experiência que hoje eu posso falar com você dessa experiência. E aí ele fala, olha que bacana. A experiência, ela produz o quê? Esperança. Esperança de alcançar a salvação eterna. E a esperança, ela não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É aquela paz que você tem. Aquela certeza que você tem. Lutas, pessoal. Todo mundo tem. E se você não tem, você vai ter. Você tem que ter experiência. Você tem que ser uma pessoa experimentada e permanecer. É aí que nós glorificamos a Deus, quando nós resistimos à luta. Quando nós passamos pelas nossas lutas, acreditando que vai passar e que Deus vai manter-se conosco e nos manter firme. Aí ele fala aqui, olha, a esperança ela não traz confusão, porquanto o amor de Deus
está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando ainda fraco, estando nós ainda fraco, morreu a seu tempo pelos ímpios. Isso aqui é interessante, pessoal, porque a gente usa um termo muito errado na igreja, nas igrejas. A gente fala muito dos incrédulos. Dos incrédulos. E o que é uma pessoa incrédula? Se você ver lá no livro de Lucas, deixa eu ver se é Lucas. Deixa eu achar aqui. Ah, my God. Isso que é Lucas, quer ver? Olha só o que é uma pessoa incrédula. Amor, acha aí para mim. A ressurreição de Jesus. Quando o menino nega ele, o Tomé. Eu quero ler aqui para você. Peraí que a Wilma está pegando ali. Tomé. Olha só, Jesus é ressuscitado. É muito bacana isso aqui. Eu acho que está em Atos, não está em Atos? Quando Jesus fala assim para... Jesus ressuscitou e falaram que Jesus tinha aparecido, mas Tomé não estava no primeiro domingo. Tomé era aqueles que costumava faltar no domingo na igreja. Aí na outra semana ele estava. Na semana que ele não estava, Jesus apareceu entre eles. Não sei. Qual capítulo? Apareceu entre eles. Jesus apareceu entre eles. Não. E disse, Pai seja convosco. E aí mostrou a mão e também o lado. Você falou ressurreição, mas tem uma parte específica. Aí falaram para Tomé, Tomé, o mestre esteve aqui, Tomé, entre nós. Tomé que vinha acompanhando Jesus, ouvindo a palavra, era discípulo também. Tomé disse, eu só acredito se eu meter o dedo aqui na mão dele, ó, e se eu botar a mão aqui do lado dele, onde ele tomou a lança que saiu água e sangue. Aí eu vou acreditar que é ele, que realmente ele ressuscitou. É João 20, 27. João 20, 27, a Wilma disse. João 20, 27. 18, 19, 20. É isso mesmo. O nome da mensagem é Incredulidade de Tomé. Depois disse Tomé, pois ele disse, 8 dias depois, no versículo 26, seus discípulos estavam dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando a porta fechada, apresentou-se no meio deles e disse, Pai seja convosco. Essa passagem é interessante. Aí ele diz, Pai seja convosco. Depois diz, Tomé, põe aqui o teu dedo. Vê a minha mão? Chega a tua mão do meu lado. Tomé, não seja o quê? Incrédulo. Agora, como é que Jesus sabia, pessoal? Aqui já se cumpre uma palavra dele, que ele diz que não deixaria os discípulos sozinhos, não nos deixaria sozinhos, que ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E tudo o que nós falamos, ele tem ciência. Quando Tomé disse que só acreditaria se colocasse a mão, o dedo e a mão, quando Jesus apareceu de novo, foi a primeira coisa que ele falou, Pai seja convosco. Tomé, coloque o dedo aqui. Então, quando Tomé duvidou, ele não estava a olho físico presente, mas ele estava ali presente.
porque ele sabia o que Tomé tinha dito. Então, muitas vezes a gente faz comentário, a gente fala algumas coisas, mas Deus está ouvindo. Jesus ouve tudo o que nós falamos. Voltando lá para o livro de Atos. De Atos, não, de Romanos. Olha só, gente. Quando a gente fala de uma pessoa que não aceita ouvir a palavra, não aceita a igreja porque diz que o pastor é ladrão, vê um monte de desculpa, tudo é desculpa. Essa pessoa é ímpia, porque ela não quer ter o conhecimento de Deus, não quer ter. Aquele que tem o conhecimento, que está junto com você, que está na igreja com você, que participa dos propósitos com você, esta pessoa, ela não é incrédula. Aliás, ela não é ímpia. Essa pessoa é incrédula. O incrédulo não está fora da igreja. O incrédulo não é aquele que não vai à igreja. O incrédulo vive dentro da igreja, mas ele não crê no que ele ouve. Porque ele é um Tomé. Foi o único que Jesus chamou de Tomé. Esses aqui que não ouvem, ele chama de ímpio. Versículo 6 diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu em seu lugar pelos ímpios, por nós, antes de nos conhecermos, de nós ter conhecimento dele, de nós aceitarmos a ele. Aí ele diz aqui, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse a morrer. Por uma pessoa boa, por uma pessoa que vale a pena até você morrer por ela. Mas, no versículo 8 de Romanos 5:8, ele diz assim, olha, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ímpios, sem nenhum conhecimento dele. Você lembra, o Caleb, quanto tempo você adorou imagem? Adorou de brigar com alguém quando falasse do seu ídolo. Falasse da deusa deste mundo. Falasse de um ídolo que você adorava. Falasse do seu caboclo, da sua religião. Você era capaz de esganar a pessoa. Não era? Jesus já te amava naquele tempo. E ele já te conhecia. Nesse sábado eu estava falando com meu irmão, que muitas vezes me levou ao hospital. Eu falei, olha meu irmão, se eu não tivesse conhecido Jesus, eu já estaria morto há mais de 30 anos. Morto que eu digo era sepultado mesmo. Já não estaria mais por aqui. Há mais de 30 anos. E eu detestava crente. Você vê que coisa, né? Hoje, muitas vezes, eu estou evangelizando, pessoas falam isso para mim. Bem feito. Aí eu falo, bem feito. Quem mandou você fazer isso com os outros? Você não tem o que fazer, não. Vai procurar o que fazer, rapaz. Fica aí falando de Deus. Você nem... Quantas vezes eu disse isso? Hoje eu escuto. Aí eu falo para mim, bem feito. Plantou, agora colhe. No versículo 9, o Senhor diz assim: logo muito mais agora, tenho sido justificado pelo sangue. Tendo sido justificado pelo seu sangue.
seremos por ele salvos da ira. Da ira. Porque se nós, sendo inimigo, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Queridos, tudo o que o Senhor Jesus passou foi por você. E foi por mim. Foi por nós que aceitamos. Nós que estamos pagando o preço. Nós que estamos assumindo a nossa fé nele. Então, quando você estiver passando por uma luta, que não tiver ninguém do seu lado, porque na hora difícil não tem ninguém, é você sozinho. Lembre disso. Que o Senhor Jesus, tudo que ele passou, foi por você. Tudo. Somente por você. Ele veio a este mundo não para salvar a humanidade. Ele veio para me salvar. Ele veio só por minha causa. E assim você tem que assumir. Ele não veio pelo seu filho, pela sua mulher, pelo seu marido, pelo seu irmão, pelo seu pai, pela sua mãe, por aquela pessoa que está sofrendo, não. A exclusividade da vinda dele foi para me salvar. Eu tenho que ter isso aqui, 24 horas por dia. E você tem que ter isso com você, porque você vai ser humilhado. Você vai ser humilhado. Você vai ser afrontado. Ao limite, você vai chegar no seu limite. E se você não tiver isso vivo dentro de você, você vai chutar o pau da barraca. E depois que você chutar o pau da barraca, você não consegue voltar mais, ou talvez você não tenha tempo de se arrepender e voltar. E quem é que vai causar isso em você? É a sua prova. Você tem que ser provado no limite. Porque se você não for aprovado, você não vai entrar no reino de Deus. Você não vai conseguir manter. Você vê que Deus te deu o Espírito Santo exatamente para você ir para o deserto. Deserto. Muitas pessoas que você conhecia, que era amigo, que você contava com elas, sumiram. Porque você está sozinho. Sozinho. Jesus recebeu o Espírito Santo, foi para o deserto. E se ele não passasse aqueles 40 dias no deserto, talvez ele não teria força para suportar tudo que ele suportou. Por mim e por você. Então nunca se esqueça disso. Você não tem amigos. Olha aqui para o pastor, senhora. Você não tem amigo nessa obra. Você não pode contar com ninguém. Ninguém. Nem família nessa obra você tem. Porque se você for falar com a sua família, eles vão apoiar você. E talvez esse apoio deles é que vai matar você. Você está sozinho. É você e o Deus que está dentro de você. É você e a palavra que você mantém. A palavra que você mantém dentro de você. Então tenha isso contigo. Você não tem amigos. Você não tem companheiros. Você é sozinho. É só você e Deus. Porque na hora da tua luta, nem pastor vai ter perto de você. Nem pastor. Você vai estar sozinho. E você vai ter que se manter com o que você tem aqui dentro de você.
Não sei se você está me entendendo. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Olha que maravilha. Em que Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. Porque nós não deixamos de ser pecador, nós pecamos ainda hoje. Mas pela misericórdia Ele nos deu o Espírito dele. Então, filhos, não deixe de ler a Bíblia. Todo dia. Todo dia. Você pode pegar uma semana, ler um livro, na outra semana você lê outro livro. Porque essas palavras você vai precisar dela quando você estiver no deserto. Jesus venceu o diabo com as palavras que ele tinha dentro dele. E você só vai vencer se você tiver palavras dentro de você. Não é oração. Não é oração. É palavra. Palavra. Você tem que ter. Amém? Eu vou fazer uma oração, porque por hoje o alimento é esse. Romanos, capítulo 5, do versos 1 ao 17. Poderíamos ler mais, mas eu acho que até aqui, do verso 1 ao 11, está de bom tamanho. Vamos fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, sabemos, segundo a Tua palavra, que dias difíceis virão. E o Senhor diz que Satanás vai tentar enganar até os eleitos. E nós, meu Pai, somos aqueles que fomos eleitos pelo Senhor, escolhidos, separados. Só que está tão difícil aqui, Jesus. A gente vê tantas injustiças. A gente vê coisas que não tem razão de ser. Por quê? Não dá nem para entender, Senhor. Mas quando nós temos o conhecimento da Tua palavra, a gente sabe que tudo o que vem acontecendo, o Senhor já havia dito para nós que isso iria acontecer. E isso, ao mesmo tempo que traz ao nosso corpo físico um desconforto, a nossa alma traz uma alegria, porque está chegando a hora. Chegando a hora que tudo isso vai passar. Mas a esperança, a perseverança na tribulação, a paciência, a experiência, ela nos produz a esperança de quando perecermos, anjos estejam ao nosso lado. Assim como o Senhor estava quando Tomé negou o Senhor. Tomé disse: eu só acredito se eu meter o dedo na mão dele. O Senhor não estava ali de corpo presente, mas o Senhor estava ali. Sim, meu Pai. O Senhor estava ali em espírito. Como o Senhor está aqui agora, está aí do lado desta pessoa que ouve essa live. Então, Deus, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe ser enganados por este mundo. Mas aviva a nossa fé, Senhor. Anima, meu Senhor Jesus, aquele que está desanimado, está a ponto de desistir, está a ponto de jogar a toalha e de voltar.
voltar assim como o cão faminto volta ao vômito, como a porca lavada volta ao lamaçal, esta pessoa está a ponto de voltar para o mundo, negando o Senhor. Anima ela, Senhor. Eu me lembro que o Senhor animou a Abraão quando falou com o Senhor: o Senhor tem me dado tudo, mas o meu herdeiro é esse Damasceno. E o Senhor disse: não, Abraão, sai para fora aí, Abraão, sai dessa tenda, olha para o céu, vê as estrelas, Abraão, assim será a tua descendência. Essa pessoa está precisando, meu Pai, ser animada. Anima ela. O Senhor animou o nosso pai da fé. O Senhor animou também Elias. Elias, quando venceu os 400 profetas de Baal, o Senhor animou Elias. Eu me lembro da tua palavra, que o Senhor disse para Elias: Elias, levanta e come, Elias. Levanta e come, Elias, esse pão, e bebe essa água, Elias. Eu me lembro, Jesus. E por que não faz isso com essa pessoa agora? Elias pediu a morte, Senhor. O Senhor deu pão e água para ele. Por favor, meu Deus. Nós estamos precisando. Nós precisamos mais do Senhor hoje do que no dia que nós chegamos à igreja pela primeira vez. Hoje nós precisamos mais do Senhor do que naquele dia. Porque naquele dia nós não tínhamos nem consciência da existência do Senhor, do amor, da misericórdia e da grandeza do Senhor. Hoje nós sabemos que o Senhor é um Deus misericordioso. Então venha nos envolver, venha nos revestir, venha nos preparar para as lutas que virão. Não nos deixe só agora, meu Pai. Eu me lembro que Moisés certa vez disse: se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou não. Assim estamos nós, meu Pai. Se o Senhor estiver conosco, venha o que vier, que nós seremos mais do que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai querido, visite cada lar, esse obreiro que está passando por luta, seja com ele, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Amém. Amém, pessoal. Olha só, gente. Eu queria pedir para você, por favor,